Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Olá, estamos começando o terceiro episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Uma série de entrevistas que vão resgatar a história do surgimento das entidades de geologia e a sua importância no processo de redemocratização do Brasil. Hoje vamos entrevistar a geóloga, mestre e doutoranda Magda Bergmann. Magda concluiu sua graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1975 e seu mestrado pela USP em 1988. Com vasta experiência, Magda atuou em empresas e foi professora na USP e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2008, atua como pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil. Seja muito bem-vinda, Magda. Muito obrigada, Radharani. Muito obrigada, Febragel, por essa brilhante iniciativa. A gente precisa ter nossa memória resgatada e pelo convite. Agradeço bastante. Eu que agradeço. Magda, para começar, me conta um pouco como que foi para a senhora estudar geologia na década de 70, uma época em que o curso e a profissão era predominantemente ocupada por homens. Bom, foi uma experiência única, né? Nós fomos a primeira turma de geologia que teve mais de uma mulher entre os alunos, né? Nós fomos em quatro colegas, né? As turmas anteriores, muitas vezes, não tinham nenhuma mulher, né? Não contavam com nenhuma aluna na turma e nós fomos em quatro. Então, a partir daí, eu acho que se deu uma virada, né, na questão de gênero dentro dos bancos da geologia, né? Desde cedo eu escolhi o curso focada, pensando em trabalhar no campo. Eu sempre gostei, eu tinha tendência para ciências naturais, na época nem era biologia, zoologia, eram ciências naturais que se chamava. E eu escolhi geologia por achar que era mais abrangente. E antes de me decidir no vestibular, a fazer o vestibular para a geologia, eu fui até o curso e conversei com o professor. E ele tranquilamente me convenceu de que eu ia ser professora, que eu nunca ia conseguir um emprego em campo. Me perguntou se eu via bem, porque eu sempre fui míope, né? Porque o teu destino é fazer petrografia no laboratório, e se você gostava de ensinar, porque eu ia ser professora, né? E aí aquilo me ajudou a me decidir. Eu saí de lá determinada a fazer geologia sim, né? E eu não acreditava que eu não fosse ter oportunidade em outros pontos da carreira que não fossem aqueles que ele me citou, né? Mas foi realmente uma turma de virada, pelo menos na URGS, né? Em termos do número de mulheres presentes na turma. Magda, a senhora estudou na Federal do Rio Grande do Sul, né? Durante o período também, nesse período da década de 70, era o período da ditadura militar no Brasil. Como que era ser estudante, principalmente mulher estudante nesse período? Bom, esse período, para mim, em especial, foi um branco político, porque eu entrei em 72 na universidade, na URGS, né? E eu peguei, eu não sei se isso foi implantado em todo o Brasil ao mesmo tempo, mas eu peguei a reforma universitária dentro da URGS. E a reforma universitária ela foi desenhada já para desarticular qualquer possibilidade de contato político entre os estudantes, né? Nós ficamos 2 anos no que era chamado curso básico, que incluía todas as matemáticas, físicas e químicas, e inclusive no primeiro ano a gente disputava cargos, né? Uma metade da turma estava aprovada no vestibular e a outra metade estava disputando vagas no curso de geologia. Então, por 2 anos, ninguém conviveu entre colegas, ninguém sabia quem era direito, né, quem era da geologia, né? Isso foi uma forma de desarticular as pessoas. Você frequentava a turma de matemática com a física, com a química, com a matemática, os cálculos, você frequentava todas as cadeiras básicas, como eles chamavam, né? Totalmente desvinculada de um sentido de corpo dentro de uma turma de geologia, né? Isso acho que foi bastante efetivo, né? Isso e mais a repressão política, né, nos fizeram desconhecer completamente aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, que, por exemplo, nós entramos em 72, em 1973, 50% da turma de geologia da USP, em São Paulo, ela estava presa no doicode, ou então perseguida, né, perseguida pelos órgãos de repressão por motivos políticos, né? Eu recomendo muito que as pessoas se interem dessa história, que é uma história que tem que ser resgatada, né? E existe um livro que chama Cálice, do Caio Túlio Costa, que conta essa história dentro do movimento estudantil, né? E que nós desconhecíamos completamente aqui em Porto Alegre,
né? A gente desconhecia, eu vinha de uma família não muito politizada também, simplesmente desconhecia. Eu passei a saber dessas coisas quando eu fui morar em São Paulo, quando eu fui trabalhar em São Paulo, né? Então, por isso, dói, né? Dói hoje ouvir, em especial as pessoas mais jovens, né? Defenderem a volta da ditadura ou dizerem que foi um período em que o Brasil estava bem, né? E dói muito mais também ver alguns personagens responsáveis por essa repressão política e por uma série de crimes, de tortura, até de morte dentro da geologia, né? O Alexandre Vanucci Lemos, que era do diretório acadêmico aí da USP em São Paulo, que ele foi assassinado pela ditadura, né? Dói ver essas figuras voltarem recentemente a ter espaço político, né? E enquanto eles sequer foram punidos pelos crimes que eles cometeram. Magda, então, só para eu entender um pouco mais, então, no Rio Grande do Sul, nessa época, digamos que era um pouco mais tranquilo do que em São Paulo, em outras regiões do Brasil? Digamos que na geologia, né, não havia articulação política nenhuma, né? A turma de 73, que metade dela estava presa e perseguida pelos órgãos de repressão política, na nossa turma não existia movimentação política nenhuma. Então, dentro da geologia, né? Exatamente. E Magda, e depois desse período como estudante, né, a senhora já formada, né, como que foi essa atuação depois de formada? Olha, basicamente ela foi pautada pelo seguinte, o fato básico era o seguinte, ninguém se empregou, das 4 mulheres, né, ninguém se empregou, todas elas dispostas a trabalhar, a seguir carreira diferente da de ensino, ou de laboratório, como o professor me deixou acreditar que tinha que necessariamente que ser, né? A gente queria entrar no mercado mesmo, queria trabalhar em empresa de mineração, queria ir para campo, né? A gente teve que esperar até março, porque enquanto todos os homens da turma não foram contratados, nenhuma de nós foi colocada, né? Então, depois que limpou a área, né? Normalmente eles iam em grande parte para a Petrobras, 90% das turmas graduadas aqui no Sul, elas eram absorvidas pela Petrobras, né? Depois que a Petrobras levou e o pessoal se colocou, começou a aparecer emprego para a gente, empresa de consultoria, né? E a gente se empregou. Como é que era trabalhar naquela época? Trabalhar naquela época era enfrentar assédio sexual, não era pautado exatamente por isso, mas era enfrentar assédio sexual como uma coisa que você não podia fazer nada. Você tinha que seguir em frente, amarrar uma cara feia, dar a resposta para o sujeito ali que te assediava na hora, não tinha para quem denunciar, não tinha o que fazer. Você trabalhando numa empresa de consultoria, numa empresa particular, você não tinha como levar isso aí. Não era o que as pessoas esperavam que você fizesse, você nem tinha canais para denunciar isso aí, né? Então a gente passava por isso como se não existisse. A maneira era pedir de conta que não ouviu a história, né? Outra coisa que me marcou muito, eu entrei com uma colega no primeiro trabalho, numa empresa de Santa Catarina, ligada ao setor cerâmico, para pesquisar materiais para o setor cerâmico, né? Nós entramos, era um salário muito bom na época, o melhor salário que eu já tive na minha vida, mas nós entramos com uma diferença simbólica pequenininha, mas ela existia em relação aos homens. Os homens, eu tinha um colega da mesma turma que foi contratado antes, ele ganhava mais que a gente, e a gente sempre reclamando, entendeu que aquilo era um período probatório, né? Passamos para o teste psicotécnico, para ser admitidas, né? Coisa que eu não sei se os homens passaram, e ganhamos pouquinho, mas ganhávamos menos, até sair dessa empresa, até essa empresa fechar, e a gente tem que sair, nós batalhamos pela equiparação salarial, ela nunca veio. Vinha aumento, de 3 em 3 meses a gente tinha um aumento considerável, mas a equiparação salarial, ela se manteve, era uma coisa simbólica, né? Era uma coisa simbólica, né? E também a gente tem que considerar o seguinte, né? Depois, trabalhando em outras empresas, eu percebi, algumas empresas não tinham estrutura para comportar a presença de mulheres geólogas em trabalhos de campo, né? Na Amazônia. Hoje eu entendo, na época eu ficava revoltada, mas hoje eu entendo isso. Porque não tinha estrutura mesmo, que não tinha muitas mulheres no mercado. Então você ia bancar um acampamento lá na Amazônia, no Vale do Ribeira, em São Paulo, você ia ter que fazer um banheiro, os caras simplesmente não se preocupavam com isso, então você não ia, né? Para determinadas situações de trabalho de campo, você não ia. Mas, de maneira geral, o que eu posso te dizer, Radharani,
é que eu tive muita sorte, talvez, na minha vida profissional. Eu sempre lidei com pessoas, não tive muitas incomodações, né? E, principalmente, eu prezo as pessoas que tiveram um grau de exigência comigo que não me diferenciou por ser mulher. Então, por isso, me tocou a fazer tudo que os homens faziam. Tem que dirigir, tem que levar aluno não sei onde, tem que abrir mato, tem que aprender a usar facão. Isso eu sempre aprendi, né? Porque ninguém esperou que eu fizesse diferente por ser mulher. Então, eu sou muito grata a essas pessoas, porque eu acho que esse nível de exigência conta também para o seu preparo de desempenho das coisas, né? E eu posso dizer também que eu fui plenamente contemplada nos meus anseios de fazer campo, de viver junto à natureza, porque no meu primeiro emprego eu fiquei 1 ano morando em barraca no Paraná. Então, não dá para dizer que eu não fiz aquilo que eu queria fazer, né? Tive a minha roupa roída por ratos, meus livros roídos por ratos, mas morei 1 ano em barraca, pronto, né? Ninguém pode dizer que a gente não chegou lá depois de pegar uma pesquisa num lugar completamente deserto e ter que morar acampado, né? E eu gostava muito na época, né? Magda, a senhora também teve um grande destaque na sua atuação política na geologia. Foi presidente do Sindicato dos Geólogos no estado de São Paulo na década de 1980, ocupou vários cargos na diretoria da Associação Sul-Brasileira de Geólogos, tendo sido presidente da entidade nas gestões de 2015 e 2016 e 2016 e 2017. A senhora pode nos contar um pouco mais sobre a sua atuação política dentro da geologia e a importância que tem a participação dos profissionais da geologia? A senhora teve uma participação direta no surgimento das entidades de classe dentro do Brasil também? Sim, de certa maneira, sim. O Sindicato de Geólogos de São Paulo já existia e já tinha sido promovido a sindicato antes de eu chegar em São Paulo, né? Mas o que eu queria destacar, Radharani, dessa época é que havia uma efervescência política muito boa, muito positiva, muito criativa, né? E nós, os geólogos, nós nos organizávamos porque a gente sentia que era, e a gente era, apto a opinar sobre política mineral, política energética. Então, se tinha ideia, se queria participar nos rumos, né? No desenho dos rumos do país, né? E a gente se articulava principalmente em torno dessas questões. Havia questões partidárias também, como há em qualquer agremiação, mas elas eram ligadas ao reconhecimento dessas posturas, né? Como hoje em dia há. Você tem uma ideia do que tem que ser feito, do que é melhor para o país, e tem partidos que compram isso, e tem partidos que simplesmente passam em cima dessas propostas, né? Então, eu sempre entendi assim, os geólogos eles se organizaram para se ater a essas questões, né? E, realmente, nós fizemos grandes contribuições. Havia em São Paulo, da SBG, da Sociedade Brasileira de Geologia, um veículo muito interessante na época, que era o Jornal do Geólogo. E ele tinha circulação, né, no Brasil inteiro, que é a SBG, e a gente, então, participou também do Jornal do Geólogo. Então, os assuntos em pauta, alguns são muito atuais ainda: mineração em áreas indígenas, política energética, política mineral, né? Então, essas coisas todas eram tratadas, eram divulgadas, e a nossa participação era em torno disso. A gente participou, seja pelo sindicato, pelas associações, também da Constituinte, né? Onde isso tudo foi tratado. A gente elaborou documentos, estudou questões. Então, foi uma contribuição muito rica e uma oportunidade única, coisas que não acontecem. Você estava ali desenhando o que seria a próxima Constituição do país e como esses assuntos são tratados lá, né? Foi uma oportunidade única, né? Inesquecível, né? Então, da participação no CIGESP, o que eu posso te falar? Junto aos colegas, são muitos colegas, né? Era um período de forte efervescência, não dá para citar todo mundo, mas não houve ninguém menos importante do que o outro na época, entre as pessoas que cediam o seu tempo, que se dedicavam a isso, né? Pelo Sindicato dos Geólogos, nós participamos, né, da criação do cargo de geólogo na Prefeitura de São Paulo. Nós mudamos a sede do sindicato, que antes era lá no centrão de São Paulo, na Vila Inglesa, mudamos aqui para o Butantã. A sede veio para uma pequena salinha que é em cima da padaria Estrela do Butantã. E isso garantia que tudo acabasse em pizza depois lá embaixo, depois das reuniões do CIGESP, né? Então, nós acompanhamos também o marco da Política Nacional Hídrica. Nós tínhamos uma forte ligação com o IPT. O IPT, na época, era um órgão que detinha quase 100 geólogos.
nós tínhamos uma forte ligação com a SBG também, sempre havia um fechamento, um bloco político em torno dessas questões, que era muito harmonioso, quer dizer, havia as discussões e tudo mais, mas a gente fechava em torno disso aí. Eu te diria que se opinava muito mais naquela época, enquanto categoria política, se opina agora também, né? Porque a FEBRAGEL está aí presente, essa é uma iniciativa que prova isso, né? Ontem estava aí ontem e hoje também, eu vou voltar lá para a minha sala depois para assistir, sobre um evento sobre a questão de geoconservação, geoturismo, né? Então, isso existia, isso vem desde lá, né? Essa presença uma parte do tempo foi a CONAGE, agora é a FEBRAGEL, essa presença dos geólogos, ela segue, e é muito bom isso. Bom, como já citei, foram muitas pessoas trabalhando nessa movimentação política em torno das questões de geologia, né? Nenhuma menos importante do que a outra, mas eu queria deixar aqui o registro de uma pessoa que nos marcou muito por sua atuação política, uma mulher em São Paulo, que é a Rosa Beatriz Gouveia da Silva, que era uma pessoa muito bonita, pujante, muito participativa, uma grande mulher, né? Que trazia, acima de tudo, as questões da mulher, uma das primeiras que eu conheci, envolvida com as causas da mulher e com as causas da mulher na geologia, e que todo mundo que conheceu a Rosa reconhece ela como uma pessoa atuante politicamente e uma referência para todos nós, né? Nós perdemos a Rosa, que foi para o Peru trabalhar num projeto de poços, ela era hidrogeóloga, e ela foi cedida pela instituição onde ela trabalhava, o DEMAI, salvo engano, para ir para o Peru trabalhar num projeto de poços domésticos de captação de água em Lima, que é uma cidade que sabidamente tem problemas de suprimento de água muito graves, né? Então a Rosa ia fazer uma coisa voltada ao que ela gostava, que era uma coisa voltada para a população mesmo, para a população de Lima, para a população carente em especial, né? E nós perdemos a Rosa num atentado do sendeiro terrorista em Machu Picchu, né? Então fica aqui, eterna saudade, Rosa Beatriz Gouveia da Silva. Magda, e para finalizar, eu gostaria de saber o que a senhora acha que mudou desde a década de 70, quando a senhora entrou na universidade, né, como estudante, até os dias de hoje, principalmente em relação às mulheres geólogas, né, e também sobre toda essa questão das entidades, né, e da geologia politicamente no Brasil. Bom, o que mudou? Mudou tudo, né, ou quase tudo, né? O que eu posso dizer? De fato, nesses mais de 45 anos, é teórico a gente para de fazer a conta, né? Mas, de fato, nesses mais de 45 anos de exercício da geologia, né, muitas coisas mudaram para melhor, tá? A primeira delas foi... A própria geologia mudou de cara, né? Na época que a gente trabalhava, na década de 70, aí, não se falava em áreas de risco e gestão territorial, estava começando a se falar nisso. Então, a acepção hoje da geologia é muito mais ampla. Eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil e isso está dentro do Serviço Geológico do Brasil. A questão hídrica, recursos hídricos superficiais, subterrâneos, a gestão desses recursos, isso começava a ser debatido, né? Eu acho que já está se implantando, é evidente que é um trabalho muito grande no Brasil, num país com um território continental, né? E com diversidade de climas, de geologia, de tratos ambientais, né? É um trabalho infindável, mas ele já está muito melhor encaminhado. Então, isso foi uma das coisas que mudou, essa visão da geologia. É só recurso mineral, é só exploração? Não, é muito mais que isso. É a integração dessas coisas todas, né? A geologia, então, mudou de cara. As questões ambientais surgiram, né? A geologia mudou de cara, né? A questão de gênero foi uma mudança muito grande também, né? E hoje as mulheres têm fóruns de debate dentro da própria SBG, né? E as questões de gênero são tratadas de maneira mais ampla. Isso é uma coisa muito legal, tá? Hoje nós temos... eu estou fazendo um trabalho, nesse momento, no estado de Goiás, que me leva a conhecer várias minerações grandes, né? Várias lavras, dentre as maiores do país, né? Então, a gente vê a comunidade LGBTQIA+, presente em ambiente de lavra, que sempre foi um ambiente marcadamente masculino. Isso é muito legal. Isso é muito legal, a gente percebe isso. Isso é uma mudança grande, né? Então, essa questão de encontrar mulheres, gêneros vários no ambiente da mineração, para mim é um marco. É uma conquista, né? E dá um prazer, agora me arrepia, dá um prazer muito grande, né?
Por outro lado, Radharani, outras questões que na década de 70 estavam em pauta, né, ou estavam despontando, uma questão ambiental estava despontando, tinha gente que achava que a questão ambiental não ia mobilizar ninguém politicamente, era uma ideia na época. Não, isso aí é questão de uma meia dúzia de interessados aí, que isso não vai ser uma questão que vai mobilizar as pessoas politicamente, né? E graças a Deus estavam errados, né? As pessoas que pensavam assim, né? Então, a gente vê a questão ambiental despontando, mas a gente vê que as questões seguem por resolver ou mais agravadas, né? Que com o grau de crescimento vertiginoso da economia, da ocupação de terrenos aí, de biomas pela agricultura, pela pecuária, isso está só agudizando, né? Isso também é uma questão que tem enfoque da geologia, que também pode ser respondida de várias maneiras pelo conhecimento geológico, né? Outras questões, como mineração em área indígena, continuam por ser resolvidas, né? Volta e meia elas vêm, como aconteceu recentemente, né? Essa confusão aí entre suprimento de fertilizantes e liberação da mineração em área indígena, sem critérios, sem uma regulamentação mais específica, né? A soberania sobre o petróleo é uma outra, né? Que vai e volta, a gente vê a Petrobras cedendo espaços aí que a gente entendia que não teria que estar cedendo, né? A questão da matriz energética do Brasil também ainda não foi discutida a fundo, né? Então, o que eu vou dizer, né? Me parece, de maneira geral, que os direitos individuais progrediram um pouco mais, né? Mas a gestão sobre os territórios e recursos naturais, né? São questões que estão se agudizando e precisam realmente de discussão. E sobre a questão política da parte da redemocratização do Brasil, que hoje em dia, assim, para que não haja um retrocesso, né? Porque aconteceu lá da ditadura militar, a senhora acha que tem alguma coisa também que pode ser feita atualmente, que a geologia, né, que os profissionais de geologia possam fazer? Tem alguma coisa que pode ser feita que vai ser decidida na próxima eleição, né? Eu desejo um bom voto a todo mundo, um voto com muita consciência, né? E um voto que permita que a gente retome nesse país a crença na ciência, né? No conhecimento técnico e em tudo que ele tem que aportar. Simples assim. Tudo bem. Magda, muito obrigada. Eu queria até saber se a senhora tem alguma outra coisa para colocar, né? Mas, assim, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter a senhora hoje aqui com a gente nesse terceiro episódio do Geodocs, Geologia e Democracia. E agradeço mais uma vez pela sua participação em nome da Febragel. Tá bem, muito obrigada pelo convite de novo, né? As últimas palavras seriam para as pessoas que talvez não tenham muito contato com essa área de conhecimento, com essa área de trabalho, que precisam muito de gente boa trabalhando, né? Gente que detenha conhecimento técnico e vontade política de fazer desse país, falando só por aqui, né? A potência que ele de corresponder, né? A potência que nós temos em termos de bens minerais e de recursos naturais de maneira mais ampla e que precisam ser geridos de maneira conjunta. Nós não temos que ver o Brasil só como uma fonte de riqueza. Temos que ver o Brasil como um território maravilhoso que se presta também a outros usos, a outras questões mais amplas, como a manutenção dos biomas, com todo o benefício que isso pode trazer, a questão climática, né? Tudo isso permeia a geologia, o conhecimento da geologia permeia todas essas questões. E é por isso que eu acho que, politicamente, é uma área de trabalho muito rica, né? Muito rica, porque a gente trabalha com isso tudo, e a gente tem opinião sobre isso tudo, e a gente precisa querer fazer valer essas opiniões. Muito obrigada, Magda. E para você que acompanhou mais esse episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, fique ligado que em breve teremos novos episódios e novos entrevistados. Até mais! Saiba mais sobre as áreas de atuação dos geólogos. Acompanhe os vídeos produzidos pela Febragel em nossas redes sociais e YouTube. Febragel, Federação dos Profissionais da Geologia.